Eu já falei para você em aulas anteriores que o nível um é o mais desafiador das vendas no WhatsApp. Nós dividimos o nosso treinamento aqui em alguns níveis, e o primeiro é o mais difícil porque é a antivenda, é o que vem antes da venda e que você precisa entender. E se você não entender, se você não tiver isso claro, se você não tiver montado em boas estratégias, não adianta você ter bons scripts, um CRM maravilhoso, uma inteligência artificial para te ajudar, ou seja lá o que for. Você precisa estar muito bem montado nisso. Então, a compreensão, eu espero que você esteja entendendo e principalmente colocando em prática no teu dia a dia o que você está aprendendo até aqui. O que eu vou trazer para você agora é extremamente óbvio, é extremamente simples, mas é fundamental para você fazer uma boa abordagem no WhatsApp. Se você não tiver isso claro, essa ferramenta que eu vou trazer para você agora, se você não fizer isso bem feito, e aproveita bem teu material para essas perguntas, se você não fizer isso, você nunca vai ter o contexto correto de uma abordagem no WhatsApp. E lembra que a gente falou lá ainda na terceira aula sobre 50% do resultado de uma abordagem assertiva no WhatsApp ser o contexto? Aqui você vai entender o teu cliente. Então vou botar na tela aqui, são 6 perguntinhas extremamente básicas e simples que você vai fazer para o teu cliente. Tá? Ou que você nem vai fazer para o teu cliente. Você vai se fazer para você mesmo e você vai responder. Quem é o teu cliente? Quem é o nosso cliente? E aqui eu já quero trazer um que eu fiz na prática de uma forma extremamente simples, mas que trouxe muitos insights para a equipe de vendas. Uma empresa que eu atendo do Rio Grande do Sul, que atende produtor rural. Eles atendem clientes que trabalham com produção de leite. Então a gente perguntou assim, foi numa conversa com a equipe comercial: quem é o nosso cliente? Então veio deles, de uma forma aqui bastante genérica para você ver que não precisa aprofundar. Quanto mais você aprofundar, mais assertivo você vai ser na abordagem, na conversa com o teu cliente. Mas o genérico também já vai te trazer uma clareza muito legal desse processo que você vai precisar fazer para ser assertivo no WhatsApp. Então, quem é o nosso cliente? Nosso cliente é um produtor rural, maioria acima de 40 anos de idade, possui de 10 a 200 vacas. Olha a amplitude aqui, aqui a gente generalizou para caramba. Alguns possuem uma boa estrutura de maquinário e implementos, a maioria é produtor familiar, poucos com uma estrutura mais ampla, dificuldade de sucessão, dificuldade de estrutura de investimento, reclama que nunca ganha dinheiro, é persistente, pois continua fazendo, atividade que exige bastante, pois precisa estar ordenhando os 365 dias do ano. Isso foi o que eles me trouxeram. E olha como aquilo que eu falei para você antes de fazer de propósito. Isso foi o comercial que trouxe, mas é algo tão óbvio que está ali no dia a dia que eles não param mais para pensar quando eu estou passando a porteira de um cliente, eu não paro mais para pensar se esse é um cliente que possui 40, 50 ou 200 vacas, se esse cliente é o que já me reclamou que não tem sucessão familiar, que está com dificuldade de sucessão familiar, se esse cliente é aquele que só reclama que nunca ganha dinheiro, se esse cliente é aquele que quer sair da atividade porque trabalha 365 dias por ano. O ter essa informação antes de eu começar a conversar com o cliente já é fundamental. Então, esse é o nosso cliente. Já vai fazer com que essa percepção de saber o que o cliente fala antes de eu começar a conversar com ele, já vai fazer com que eu seja mais assertivo, com que a minha comunicação seja mais proposital. E aí, a segunda pergunta que você precisa responder sobre o seu cliente: quais são os desejos conscientes dele? Que ele quer? O que ele deseja conscientemente que ele verbaliza para você sempre que você conversa com ele? Então, desse cliente, nós extraímos o seguinte: ordenha robotizada, que é um robô fazendo a ordenha das vacas. O valor do leite é R$ 4, hoje está em torno de 2,50, 2,70. Dificilmente vai chegar a esse valor. Vender todas as vacas, ele quer vender. Ele está lá e ele não quer mais aquilo e quer vender todas as vacas. Ele quer um carro novo, ele quer um maquinário novo, ele quer gente para trabalhar, deixar de ter picareta atendendo ele, que hoje o produtor rural ele é super incomodado, né? Se ele não tiver uma porteira lá, ele não trabalha porque vai ter vendedor o dia inteiro. Pagar pouco e receber um produto bom, a assistência deveria ser de graça. Essa empresa que eu atendo, eles fazem assistência, então isso é o que o cliente verbaliza para eles. Reclamam que é caro. Isso é o que conscientemente o produtor verbaliza para eles. Olha a quantidade de informações. Esse óbvio que a gente esquece. Pô, eu tô conversando com um cliente aqui no WhatsApp, eu vou mandar um áudio para ele.
e ele quer vender todas as vacas. E o cliente me chama aqui no WhatsApp, eu vou responder: E aí, João, tudo bem? Então, João, olha só, cara. Da última vez você falou que você queria vender todas as vacas, estava estressado, mas estamos aí, né? Você está precisando de uma manutenção aí. Eu vou conseguir fazer isso para você hoje já na primeira hora da tarde, tá? Vou te colocar aqui nas minhas prioridades. Hoje à tarde eu já tô indo aí. E que bom que você resolveu aí a não vender todas as vacas que nem você me falou da última vez. Porque tá dando uma melhorada no preço do leite, tem uma perspectiva muito boa. Mas aí à tarde, aí, quando eu chegar, a gente conversa um pouquinho mais. Grande abraço, meu irmão. Até mais. Algo extremamente simples que eu tenho uma percepção, eu já estou colocando uma situação para ir mudando um padrão de crença dele, um padrão de comportamento. E estou usando aqui o exemplo do cliente, mas você pode adaptar para a tua realidade como for melhor. Você precisa entender o que ele fala, isso precisa estar no teu nível consciente, na tua percepção, para você entender esse contexto de argumentação e ser mais assertivo no que você vai falar no WhatsApp. Se você não entende o contexto, você está só respondendo mais uma mensagem. E responder mais uma mensagem no WhatsApp é atender. O que você precisa fazer de verdade é vender. Vamos lá, pergunta número 3. Quais são os desejos inconscientes dele? Aquele que você percebe dos teus clientes, mas ele não fala para você. No caso desse meu cliente, quero prosperar na atividade. Veja bem, lá ele fala que ele quer vender tudo, mas ele quer prosperar. O nosso comercial lá dessa empresa, ele percebe isso do cliente. Ganhar dinheiro, arrumar funcionário, querer ser maior ou melhor do setor. Ele tem essa competição com o vizinho dele, né? Então isso é importante na hora da nossa argumentação. Isso vai dar um direcionamento na hora da gente mandar um áudio ou entender o tom de voz ou qual é o script, qual é a argumentação que eu vou usar com esse cliente. A pergunta número 4, quais são os problemas dele? Essa é a mais importante. Eu vou até colocar aqui também em vermelho para você na pergunta. Você tem isso no seu material, tá? Se você não imprimiu, imprima. Quais são os problemas do nosso cliente? No caso desse nosso cliente que atende agricultor, falta de mão de obra devido ao não planejamento. Ele não se planeja, ele não estimula os filhos a ficarem na propriedade. Não se preparou para o crescimento, cresceu e não se preparou. Ele ensinou os filhos que na cidade é melhor, tá? E aí a gente colocou alguma, não tira férias e pouquíssimas folgas. Falta de informação e não consegue distinguir entre aqueles que levam uma coisa boa ou soluções milagrosas. Ele não consegue distinguir entre quem é o vendedor, quem vai lá atender ele e quer o bem dele e só quer vender para ele. Falta de gestão da propriedade. Então, olha só, esses são os problemas. Quais são os problemas que ele tem? Quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia? E olha a próxima pergunta: como nós ajudamos a resolver tudo isso? E aí, aqui, a gente até foi mesclando. Quando ele fala assim, quais são os problemas dele? Quando ele fala assim, ensinou os filhos de que na cidade é melhor, o que que a gente pode falar? O que que a gente pode trazer para o produtor de argumentação para ajudar ele? Valorizar mais os funcionários que ele tem, mudar a comunicação com os filhos e deixar de transmitir para eles o que aprendem com os pais e avós ou o que aprenderam. Eles precisam mudar a percepção em relação à propriedade. Uma vez o colono, né, aquele cara lá, o produtor rural, ele era motivo de chacota. Hoje ele é muito bem visto, né? Tanto é as músicas e tudo que surge hoje do agro. Ter mais assertividade nos equipamentos que troca ou investe. E nós, como comerciais, precisamos ajudar. Não é ir lá e vender, às vezes não é um conceito técnico que eu preciso ajudar ele. Às vezes é essa questão mental. Olha como a minha argumentação consegue ser mais assertiva com esse cliente. Olha como a minha comunicação melhora com esse cliente. E aí, como nós ajudamos a resolver tudo isso? E só por último, é que vem quais são as principais objeções. Quais são as principais objeções do nosso cliente? Gente, a gente fala muito em superar a objeção e esquece de ajudar o nosso cliente com aquilo que ele precisa. Se você fizer essas 6 perguntas que você tem no teu material, responder essas 6 perguntas, você não precisa fazer para o teu cliente, mas você tirar um tempo para você pensar, pedir ajuda de um colega, pedir ajuda do seu supervisor, ou se você é um gestor comercial, parar a tua equipe para responder essas perguntas,
A tua argumentação no WhatsApp vai mudar absurdamente. Absurdamente. É nojento de simples fazer isso. E é impressionante. Eu falo para você com toda certeza. É uma ferramenta, é uma das principais ferramentas que promove mudança no atendimento no WhatsApp em todas as empresas que a gente atendeu até hoje. Todo empreendedor, todo vendedor diz, coisa chata, coisa mais boba fazer isso. Mas entende que a gente falou lá atrás, 50% da venda é o contexto. É o que você, a situação, o ambiente que aquela pessoa está vivendo. E a gente falou em estratégia, o ambiente que a pessoa está vivendo. A minha comunicação vai ser só assertiva. Eu quero repetir aqui mais uma vez, encarecidamente, que você preste atenção, que você coloque isso no teu dia a dia. Se você não entende isso, se você não entende o contexto, se você não para entender quem é que você está respondendo, você simplesmente está respondendo. Você não está vendendo. E 99% dos clientes que eu atendi até hoje, eles estavam no automático respondendo clientes e não vendendo. Essa é a primeira virada de chave que você tem que ter. Você tem que parar de responder mensagem e começar a vender no WhatsApp. E aí o teu jogo vai mudar. É extremamente simples. Pega essas 6 questões. Reúne tua equipe, reúne teu time, entende teu cliente. E se tiver lá 10 pessoas diferentes, faz para 10 pessoas diferentes. Se tiver 30 tipos de clientes diferentes, responde para esses 30 tipos de clientes diferentes. Isso vai mudar o seu jogo na abordagem no WhatsApp. Vender no WhatsApp é extremamente simples. Eu só preciso ser assertivo na comunicação, entendendo quem é a pessoa que está do outro lado. Isso já existe no presencial. Só transfere para o WhatsApp. E essa ferramenta vai te ajudar bastante. Bora para a próxima aula que tem mais conteúdo sensacional para me trazer para vocês e eu tenho certeza. Você está tendo vários insights e é só o começo. Você vai ter várias percepções, insights óbvios, simples, atitudes básicas para você colocar no teu WhatsApp que vão mudar totalmente a tua conversão e vendas. É por isso que a gente garante. Se você colocar isso em prática, você vai dobrar a sua conversão e vendas no WhatsApp. E se você tem dúvidas, mais uma vez, nos chama.